O milagre que mudou a vida de Mariana, quando a fé venceu a traição e a doença. Mariana sempre foi uma mulher de lutas. Criada em um lar humilde no interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo que a vida não era fácil, mas também não era para ser vivida com amargura. Casou-se jovem com João, um homem trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica, e juntos construíram uma família simples, porém feliz. Tiveram 2 filhos, Pedro e Ana, e por anos, a vida seguiu seu curso, entre contas a pagar e sonhos adiados. Mas tudo mudou quando João, seu marido e melhor amigo, cometeu o impensável. Ele traiu Mariana com sua própria afilhada, uma jovem de 22 anos que frequentava sua casa desde criança. A notícia caiu como uma bomba. Não foi um boato, não foi um mal-entendido, foi uma confissão dolorosa, depois que Mariana encontrou mensagens no celular do marido. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente: eu não planejei, só aconteceu. Mas eu te amo, Mariana. Como se amor e traição pudessem coexistir. O coração dela se partiu. Não era só a dor da infidelidade, era a quebra de uma confiança construída em 15 anos de casamento. Era a vergonha de olhar nos olhos dos filhos e não saber como explicar. Era a sensação de que tudo em que ela havia acreditado, o amor, a família, até mesmo Deus, tinha desmoronado. Mas o pior ainda estava por vir. O corpo que falhava. Nas semanas seguintes à descoberta, Mariana começou a sentir dores fortes no estômago. A princípio, atribuiu ao estresse, à falta de apetite, às noites em claro chorando. Mas as dores pioraram. Ela emagreceu rápido, a pele ficou amarelada, e qualquer comida a fazia passar mal. Quando finalmente procurou um médico, o diagnóstico foi como um soco no estômago: câncer no pâncreas, estágio avançado. As palavras do oncologista ainda a assombravam: com tratamento, talvez tenhamos alguns meses. Sem tratamento. Ele não terminou a frase. Mariana sentou-se no banco do hospital, olhando pela janela, sentindo o mundo girar sem ela. Como tudo deu errado tão rápido? Pensou nos filhos. Pedro, com apenas 12 anos, e Ana, com 8. Quem ia cuidar deles? João? O homem que destruiu sua família? Sua mãe, já idosa e doente, não teria forças. Ela sentiu um desespero tão profundo que, pela primeira vez na vida, pensou em desistir. O convite que mudou tudo. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à sua porta com um prato de comida. Ao ver o estado de Mariana, olheiras fundas, rosto abatido, ela não perguntou, apenas segurou suas mãos e disse: Filha, você não pode desistir. Deus não te abandonou. Venha comigo domingo na igreja. Lá tem uma força que você não conhece. Mariana quase recusou. Ela havia sido criada católica, mas há anos não pisava em uma igreja. E agora, com tanta dor, como acreditar em um Deus que permitirá tudo aquilo? Mas algo dentro dela, talvez o desespero, talvez uma faísca de esperança, fez com que ela aceitasse. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Mariana entrou na Igreja Universal com o coração pesado. O lugar estava cheio, o louvor era vibrante, e ela sentiu uma energia diferente. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação e milagres, ela sentiu lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ela não conseguia explicar, como se uma porta se abrisse dentro dela. No final do culto, houve um chamado para oração. O pastor falou sobre correntes de fé, sobre como Deus opera milagres quando o povo se une em oração. Mariana hesitou, mas Dona Cida a puxou pela mão. Vem, minha filha. Deus está te esperando. Ela se ajoelhou no altar, e quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com unção e autoridade, Mariana sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma paz que ultrapassava toda compreensão. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e declarou: Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença, toda amargura, todo espírito de morte. O Senhor é o seu médico, e Ele vai te curar. Mariana chorou. Não eram mais lágrimas de dor, mas de esperança renascendo. A corrente de oração que quebrou as correntes do mal. Nos dias seguintes, Mariana começou a frequentar a igreja com mais assiduidade.
Participou da fogueira santa, onde orações fortes de libertação eram feitas para quebrar maldições e amarras espirituais. Ela aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas não como um pagamento, mas como um ato de fé, uma semente plantada para colher bênçãos. Deus não precisa do seu dinheiro, Mariana, disse o pastor em uma orientação. Mas Ele quer ver se você confia nele acima de tudo. Quando você dá, está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é meu provedor. Ela começou a participar das vigílias de oração, onde pessoas clamavam a Deus por milagres. Uma noite, durante uma campanha de fé chamada Deus é Fiel, o pastor fez uma oração específica por cura. Mariana sentiu algo estranho no corpo, como se uma corrente se rompesse dentro dela. Naquela mesma noite, ela sonhou com um anjo segurando uma espada de fogo, cortando algo escuro que a envolvia. O milagre que os médicos não explicaram. 2 semanas depois, Mariana voltou ao hospital para novos exames. O oncologista, surpreso, chamou-a para uma conversa. Mariana, seus exames estão normais. Não há mais sinais do tumor. É como se ele simplesmente tivesse desaparecido. Ela ficou em choque. O médico, cético, pediu novos exames, mas o resultado se repetiu: nenhum vestígio de câncer. Isso não é comum, disse ele. Mas seja o que for que você está fazendo, continue. Mariana soube, no fundo da alma, que aquilo não era obra da medicina. Era o milagre de Deus, resposta às suas orações, às vigílias, às correntes de fé na Igreja Universal. A restauração da família. Mas Deus não parou por aí. Enquanto Mariana se curava, João, seu marido, começou a frequentar a igreja também. Arrependido, ele buscou orientação espiritual e se ajoelhou no altar, pedindo perdão a Deus e à família. Não foi fácil, mas com o tempo, a confiança foi sendo reconstruída. Os filhos, que antes viviam em um lar dividido, viram seus pais se unirem novamente não pela força humana, mas pela graça de Deus. Um dia, no culto de testemunhos, Mariana subiu ao altar com João ao seu lado. Com lágrimas nos olhos, ela contou sua história. Eu vim aqui quebrada, doente, sem esperança. Mas Deus me curou do câncer, restaurou meu casamento e me deu uma família de volta. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitas pessoas se levantaram, dizendo: eu também quero esse milagre. A lição que ficou. Hoje, Mariana é uma cooperadora na Igreja Universal. Ela ajuda outras mulheres que passam por traições, doenças e desesperos, mostrando que Deus é maior que qualquer problema. Ela aprendeu que 1. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. 2. As batalhas mais difíceis são vencidas de joelhos, em oração. 3. Deus não só cura o corpo, mas restaura a alma e a família. 4. O dízimo e as ofertas não são perdas, são investimentos no reino de Deus que trazem bênçãos multiplicadas. 5. Nunca é tarde para um milagre. Basta crer. Mariana olha para trás e vê como Deus transformou sua dor em testemunho, sua derrota em vitória. Ela sabe que, se não fosse a Igreja Universal, se não fosse a fé inquebrantável que encontrou ali, sua história teria um final bem diferente. Se você está lendo isso e acha que não há saída, ela costuma dizer: venha à Igreja Universal. Deus tem um milagre com o seu nome. Mariana nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um farol de esperança para tantas pessoas. Depois de receber seu milagre, ela não guardou a bênção só para si. Toda semana, ela estava lá na Universal, não só para agradecer, mas para estender a mão a quem chegava quebrado, como ela já tinha chegado um dia. Foi numa tarde de quarta-feira, durante a corrente de libertação, que ela conheceu o casal Carlos e Ana. Eles entraram na igreja com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas, carregando um peso que parecia esmagá-los. A filha deles, Sofia, de apenas 7 anos, estava internada há semanas com uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. Os exames mostravam pior a cada dia, e os médicos já falavam em preparar o coração para o pior. Mariana sentiu algo apertar dentro dela ao ver aquele sofrimento. Lembrou-se de quando era ela no lugar deles, desesperada, sem forças. Mas agora ela sabia: onde o homem diz a não tem jeito, Deus diz a eu tenho caminho. Ela se aproximou com um sorriso suave e uma voz firme. Vocês vieram ao lugar certo.
Aqui, Deus faz o que a medicina não pode. Carlos, com a voz embargada, balançou a cabeça. Já oramos tanto, irmã. Já pedimos a tantos pastores, e nada muda. Minha filha está cada vez pior. Mariana segurou a mão dele, olhando nos olhos. Eu também achei que Deus não me ouvia. Até o dia que entendi, não é a quantidade de oração, é a qualidade da fé. Vocês precisam crer que o milagre já está feito, mesmo antes de ver. Vamos juntos ao altar? Eles foram. Naquele altar, onde tantas lágrimas já haviam sido enxugadas, o pastor impôs as mãos sobre Carlos e Ana e começou a orar com autoridade. Não era uma oração longa ou cheia de palavras bonitas, era uma oração de guerra, de quem sabe que o inimigo já está derrotado. Mariana orou junto, declarando: Em nome de Jesus, essa doença sai agora da vida de Sofia. O sangue de Cristo purifica seu corpo, seus órgãos são restaurados, e amanhã os médicos vão se surpreender com a cura. Naquela noite, Carlos e Ana saíram da igreja diferentes. Não porque a situação havia mudado, Sofia ainda estava na UTI, mas porque algo dentro deles havia se acendido. Uma fé que não dependia das circunstâncias. No dia seguinte, enquanto faziam a visita à filha, o médico responsável os chamou com uma expressão que não viam há semanas, um sorriso. Os exames daquela manhã mostravam uma melhora inexplicável. Os níveis que estavam alterados começaram a se normalizar, e a menina, que mal conseguia abrir os olhos, pediu água pela primeira vez em dias. Não temos explicação científica para isso, admitiu o médico. Mas continuem fazendo o que estão fazendo. Carlos e Ana se abraçaram chorando. Sabiam muito bem o que estava acontecendo, era a mão de Deus respondendo à fé que haviam semeado na Universal. Uma semana depois, Sofia recebeu alta. Os médicos a chamavam de milagre médico. Mas Carlos e Ana sabiam a verdade, era um milagre de Deus, conquistado no altar da Igreja Universal. Hoje, Sofia corre, brinca e não tem nenhuma sequela. E Carlos e Ana viraram obreiros na igreja. Toda semana, eles estão lá, compartilhando como Deus os tirou do vale da sombra da morte e os colocou num lugar de vitória. Mariana olha para eles e sorri. Mais uma família restaurada. Mais um testemunho de que, quando a gente entrega o impossível nas mãos de Deus, Ele faz o sobrenatural. Isso aqui não é religião, não, ela costuma dizer, apontando para o templo. É um hospital de almas. Um lugar onde Deus opera milagres todos os dias. E o melhor, não precisa marcar consulta. Basta vir com fé. Se você está lendo essa história e pensa que seu caso é sem solução, saiba que Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus que curou Mariana, que libertou Sofia, pode transformar sua vida hoje. A Igreja Universal está de portas abertas, esperando por você. O milagre já tem endereço. Basta você dar o primeiro passo. No mesmo dia em que Mariana compartilhava aquele testemunho no altar, do outro lado da cidade, um homem chamado Carlos sentava-se no banco de uma praça, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ele olhava fixamente para o chão, como se ali estivesse escrita a sentença do seu destino. Há 3 meses, os médicos tinham lhe dado um diagnóstico cruel: câncer em estágio avançado, com metástase. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente: fazemos o que podemos, mas prepare sua família. Carlos era pai de 2 filhos pequenos e marido de uma mulher que, apesar de forte, já não conseguia esconder as lágrimas quando achava que ele não estava olhando. Ele tinha tentado de tudo: remédios caríssimos, dietas alternativas, até mesmo promessas a santos que nunca conheceu de verdade. Mas a dor só aumentava, e a fraqueza o impedia até de brincar com os filhos como antes. Naquela tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja, ele sentiu que não aguentaria mais. Deus, se é que o Senhor existe, por que me abandonou? Pensou, com amargura. Foi então que uma voz suave o chamou. Moço, tudo bem? Era uma senhora de cabelo branco, vestindo um casaco simples, mas com um sorriso que parecia carregar uma luz diferente. Carlos tentou disfarçar a dor ao se virar. Tudo certo, mentiu, forçando um sorriso. A senhora, que se chamou Dona Maria, sentou-se ao seu lado sem pedir licença, como se já o conhecesse há anos. Não está tudo certo, ela disse, calmamente. Mas pode ficar. Eu já vi muitos como você aqui nessa praça, moço.
uns chorando, outros com a cabeça baixa como a sua. E sabe o que eles têm em comum? Todos achavam que não tinha mais jeito. Até conhecerem um lugar onde Deus ainda faz milagres. Carlos franziu a testa. Mais uma pessoa com palavras bonitas, pensou. Mas antes que pudesse responder, Dona Maria continuou. Eu também já estive no seu lugar. Há 20 anos, os médicos me deram 6 meses de vida. Hoje, estou aqui, firme e forte. E não foi remédio, não. Foi Jesus. Na Igreja Universal, moço. Lá, eles não te dão só palavras. Eles te levam até Deus de verdade. Carlos queria acreditar, mas o ceticismo falava mais alto. Já tentei de tudo, dona. Até a oração. Não adianta. Dona Maria pegou sua mão, uma mão que, apesar das rugas, transmitia uma força estranha. Você orou com fé ou com desespero? Porque uma coisa é pedir, outra é entregar. Lá na Universal, a gente aprende a soltar o problema nas mãos dele. E ele devolve a gente novo. Ela tirou um papelzinho do bolso. Anota esse endereço. Domingo, às 10 horas, tem uma reunião especial para casos como o seu. Não custa nada tentar, não é? Carlos guardou o papel no bolso mais por educação do que por convicção. Mas naquela noite, enquanto a dor o impedia de dormir, ele sentiu algo diferente, uma pontinha de esperança. Talvez fosse loucura, mas e se fosse verdade? No domingo seguinte, com a ajuda da esposa, que, apesar de descrente, não teve coragem de impedi-lo, Carlos entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O que viu o surpreendeu, não eram só palavras, como imaginava. Eram pessoas reais, com histórias reais, chorando, gritando, agradecendo. Um homem no altar contava como havia sido curado de uma doença terminal. Uma mulher levantava as mãos, dizendo que Deus tinha restaurado seu casamento. E os obreiros, com seus sorrisos sinceros, não tratavam ninguém como caso perdido. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Carlos hesitou. Mas então lembrou das palavras de Dona Maria, não custa nada tentar. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e foi até o altar. Lá, um obreiro o recebeu sem julgamento, apenas com uma pergunta. Você acredita que Jesus pode te curar hoje? Carlos quis dizer não sei, mas o que saiu foi um sussurro. Preciso acreditar. O obreiro colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Carlos nunca tinha visto antes. Não eram palavras decoradas, era como se ele estivesse falando diretamente com Deus, como se tivesse um telefone sem fio para o céu. Senhor, este homem veio aqui porque ainda tem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Tu disseste que pela tua chaga nós somos curados. Então, hoje, eu determino, essa doença sai agora em nome de Jesus. Carlos sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não foi uma dor que sumiu na hora, embora depois soubesse de casos assim, mas uma paz que invadiu sua alma. Como se uma voz sussurrasse, confie em mim. Nas semanas seguintes, Carlos não faltou a nenhuma reunião. Seguiu as orientações dos obreiros, jejuou, orou, leu a Bíblia, mesmo quando a dor ainda teimava em aparecer. Sua esposa, a princípio cética, começou a notar algo diferente nele. Não era só a fé, e era a determinação. Até que, no terceiro exame de rotina, o médico olhou com olhos arregalados. Não entendo, os tumores reduziram drasticamente. É como se tivessem secado. Carlos não precisou de mais confirmação. Naquela noite, em casa, ele chorou como nunca. Não de dor, mas de gratidão. E quando voltou à igreja para dar seu testemunho, não eram só as lágrimas que falavam, era o brilho nos olhos, a voz firme, a certeza de que havia sido tocado por algo maior que qualquer medicina. Hoje, Carlos está curado. Não só do câncer, mas da amargura, do medo, da sensação de abandono. Sua família, que antes vivia à beira do desespero, agora serve a Deus junto com ele. E toda vez que alguém lhe pergunta como aconteceu, ele responde com o mesmo sorriso que Dona Maria lhe deu naquela praça. Não foi sorte. Não foi coincidência. Foi Jesus. E ele não faz milagres só para mim não. Se você está lendo isso agora e acha que seu caso é pior, vai lá na Universal. Porque onde o homem diz o acabou, Deus diz o começa.
E ele está esperando por você. A vida de Carlos mudou tanto que até os médicos ficaram sem palavras. Os exames que antes mostravam manchas escuras pelo corpo agora estavam limpos, como se nunca tivessem existido. O oncologista, um homem sério que sempre falava com cautela, olhou para ele com os olhos arregalados e balançou a cabeça. Isso não tem explicação científica. Você deveria estar em tratamento paliativo, não aqui, andando e sorrindo. Carlos só sorriu e respondeu: Doutor, a explicação não está nos livros de medicina. Está na Bíblia. E foi assim que ele começou a levar outras pessoas para a Universal. Não com palavras bonitas, mas com a própria vida. O primeiro foi seu vizinho, seu Antônio, um homem amargurado que vivia reclamando da vida. Um dia, Carlos o encontrou sentado na calçada, com a cabeça baixa, e perguntou: O que foi, seu Antônio? Tá com algum problema? O velho suspirou. Problema? Minha filha tá internada há 3 meses, os médicos não sabem o que ela tem, e eu já não sei mais nem orar. Carlos não hesitou. Pegou pela mão do homem e disse: Vamos agora. Deus não tá esperando a gente marcar hora. No mesmo dia, seu Antônio entrou na Universal pela primeira vez. Chorou durante toda a reunião, e na semana seguinte, sua filha teve alta médica sem diagnóstico definido. Os médicos disseram que foi uma melhora inexplicável. Seu Antônio sabia a verdade. Mas o milagre não parou por aí. A filha de Carlos, Luciana, que havia se afastado de Deus depois de uma decepção amorosa, começou a frequentar a igreja só para acompanhar o pai. No início, ia com o coração fechado, cruzando os braços durante as orações. Até que, numa noite de quarta-feira, durante a corrente da prosperidade, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela. Quando o pastor falou sobre perdão, ela não segurou as lágrimas. Eu pensei que nunca ia superar aquela traição, ela contou depois, com a voz trêmula. Mas naquela noite, foi como se Deus tirasse um peso de 100 quilos das minhas costas. Hoje, Luciana é obreira na igreja. E toda vez que alguém chega desanimado, ela conta a sua história. Se Deus mudou meu coração endurecido, imagine o que Ele não faz na sua vida. A família de Carlos se tornou um farol na comunidade. A casa deles, que antes era um lugar de silêncios pesados e discussões, agora é cheia de risadas, louvor e gente que chega buscando esperança. Até a Dona Maria, a senhora da praça, apareceu um dia na igreja. Quando Carlos a viu, correu para abraçá-la. A senhora que me deu a primeira palavra de fé. Onde a senhora estava? Ela sorriu, com os olhos brilhando. Orando por você, meu filho. E agora vim buscar o meu milagre também. Porque é assim na Universal, um milagre puxa outro. Uma vida transformada inspira mais vidas. Carlos, que já foi um homem derrotado, hoje é um vencedor que não cansa de dizer: Se Deus fez por mim, Ele faz por você. Não importa o que os outros falam, não importa o que os exames mostram. Quando a gente entrega nas mãos dele, o impossível vira testemunho. E o melhor, não é só para alguns. É para quem acredita. E assim, a história de Carlos continua se multiplicando, provando que onde há fé, não há limite para o que Deus pode fazer. O milagre que não acaba. A mulher da praça, Dona Maria, tinha um pedido guardado no coração há anos. Seu filho, Lucas, estava em cadeira de rodas desde um acidente. Os médicos disseram que nunca mais andaria. Mas naquela noite, na Universal, enquanto Carlos testificava sua vitória sobre as drogas e a depressão, ela sentiu algo arder dentro de si. Se Deus transformou aquele homem, por que não o meu filho? No altar, com lágrimas nos olhos, Dona Maria orou: Senhor, eu criei Carlos na fé quando ele era menino perdido. Hoje peço por Lucas. Não quero só um milagre, quero um testemunho que glorifique teu nome. Carlos, ao lado dela, segurou suas mãos e declarou: Em nome de Jesus, essas pernas vão se levantar. No início, nada aconteceu. Mas Dona Maria não soltou a mão de Deus. Dia após dia, ela voltava à igreja, mesmo quando as dúvidas sussurravam. Até que, numa manhã, Lucas acordou com uma dor estranha nas pernas como agulhas. Assustado, tentou mexer os dedos dos pés, e conseguiu. Gritou pela mãe, que correu e o viu, trêmulo, se apoiar na cama. Mãe,
Acho que. Antes que terminasse a frase, ele se levantou. Primeiro um passo, depois outro, até correr pelos corredores da casa, chorando e rindo ao mesmo tempo. Na igreja, a notícia se espalhou como fogo. Lucas subiu ao altar com suas próprias pernas, e Carlos, com a voz embargada, disse: Viram? Deus não faz açaí, ele faz milagres completos. Não é só para mim, não é só para o Lucas. É para você que está aí, achando que seu caso é sem solução. Reflexão final. A vida é feita de ciclos, uns caem para outros se levantarem, uns choram para outros sorrirem. Mas há uma verdade que não muda: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Carlos era um caso perdido. Lucas, um impossível médico. Dona Maria, uma louca que insistia em orar. Yet Hirdeiwar vivos, de pé, testificando. Lição. O milagre não é só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você. Quando você segura a mão de quem caiu, sua fé se multiplica. Quando você insiste mesmo quando tudo diz a não, você descobre que Deus especializa-se em virar fim de linha em novo começo. E assim, a história continua, porque na Universal, um milagre nunca anda sozinho. Ele chama o outro. E outro. Até que a cidade inteira saiba, onde a fé, até o chão se abre em flores.